a Secretaria da Mulher, a gente conversando, trocando figurinha, era justamente essa, se viria um único ofício, sendo um suplente e um titular, ou se seriam 2 titulares e 2 suplentes. Pode ser, mas tem projeto de lei, de alguma coisa? Não, agora que está começando todo o processo, entendeu? No caso da gente como Secretaria da Mulher, porque a gente tem a Coordenadoria de Autonomia da Mulher, que a gente desenvolve a autonomia da mulher através da prática da economia solidária. A gente fomenta. Porque a política pela Senai está dentro da Secretaria de Trabalho. Justo. Pode estar na Secretaria, no Estado de Alagoas, na Secretaria do Estado da Mulher, ela executa algumas atividades da economia solidária. Isso. Mas quem faz a gestão de todo esse processo é a Secretaria de Trabalho. Hoje a gente está com a Secretaria de Trabalho. Certo? Então, era essa a maior dúvida da gente. Se seriam... Eu acho que tem que ser como a pouco. Então. Porque está representando o Estado e não a Secretaria. Justo. Você pode pegar e indicar trabalho e mulher. Então, a gente pode ter 2 titulares, não tem problema. Não, titular Titular e suplente. Até pelas diretrizes da rede, a gente tem um titular e um suplente em cada estado. Um titular e suplente em cada município. Tem município, por exemplo, que tem um titular em uma secretaria, ele é ligado à saúde mental, e o outro na outra secretaria que é ligada à pasta de trabalho. Não, é porque eu não trouxe o ofício da adesão da gente à rede, justamente por isso. Porque eu disse, olha, vamos primeiro esclarecer, que aí depois a gente manda o ofício em comum acordo, porque a gente sempre trabalha em comum acordo. É uma discussão que a rede precisa fazer, porque essa realidade hoje, acho que ela está em quase todos os estados. Tá? O que a Tatiana está colocando, essas diretrizes, essas questões que estão sendo aqui apresentadas, elas remontam desde o princípio da formação da rede. O que você está relatando quanto Secretaria da Mulher, eu tenho lá no estado quanto Secretaria de Desenvolvimento Social. Porque a política pública de economia solidária, ela está dentro da Secretaria de Estado do Trabalho lá no Maranhão. Mas a Secretaria de Desenvolvimento Social tem um setor de inclusão produtiva que também executa políticas públicas de economia solidária. E a pergunta que você está fazendo, eu já recebi do Jair, que é o superintendente de inclusão produtiva da SEDES, lá no estado, quando a gente começou a falar da rede na conferência. Então, é uma discussão que daqui para frente a rede vai ter que fazer, de como é que nós vamos estar atendendo a todos esses gestores, já que a política pública de economia solidária ela é uma política transversal e que ela está dentro de vários segmentos. Porque se for remontar para isso, nós também temos economia solidária sendo executada na Secretaria de Agricultura do Estado. Aí vai saber, só completando, se na época que a gente fez o primeiro documento, quando elas mandou para mim, quando elas fizeram a adesão, que ela mandou para mim, que a gente preencheu, a secretária assinou e tudo, e ficou de outra pessoa encaminhar, que acabou não encaminhando, esqueceu, aí a gente estaria como representantes, tá entendendo? Até eu disse, não tem um mal que não traga um bem, porque senão hoje a gente ficaria na situação, porque graças a Deus a gente conseguiu convencer o secretário do Trabalho a assumir essa pasta, a desenvolver essa pasta, já que pertence a ele. Bem, com licença, Reinaldo, Ceará, presidente do Trabalho. Queria colocar 2 questões para a mesa, né, para debater ou nos orientar também sobre essa questão. Uma pergunta é a seguinte: primeiro, a Tati falou que a rede ainda é um instrumento que trabalha dentro da informalidade, né? Não existe a formalidade da instituição, na verdade é uma ação, né? Uma articulação. E aí eu pergunto, de que maneira as secretarias vão autorizar, né, o Estado, o município vai autorizar a representatividade junto à rede, né, se eles vão ter algumas perguntas a fazer, por exemplo, o evento, custeamento de evento, é a rede que tem condições, seus projetos, né, a rede de gestão está sempre com projetos, dando conta das questões, das discussões, ou hoje ela tem projeto, né, pode ser que 2015 termina e não tenha outro, enfim. Né, então, essa é uma questão em relação ao que o gestor vai responder com relação, inclusive, à designação, né, os compromissos que tem, inclusive, em relação àquele indicado.
Essa é uma pergunta. A outra, como é que vocês têm visto essa representatividade de gestores? E aí eu faço uma associação com a conferência, né? Já que quando nós discutimos as conferências, nós aceitamos, eu acredito que no Brasil inteiro deve ter sido assim, que todos aqueles participantes de órgãos públicos, né? Órgãos públicos também fossem eleitos, poderiam ser eleitos delegadas à conferência na condição do segmento de gestores. Aí eu pergunto, como é que vocês têm visto isso? Como a rede de gestores tem visto isso no que diz respeito a, por exemplo, a poder executivo e a empresas, entidades, né? Por exemplo, tem empresas governamentais que ela é muito mais de assistência técnica. Ela não é uma executora da política de economia solidária, mas ela está relacionada a atividades de assistência técnica, né? Então, como é que vocês têm visto isso, né? Bom, eu vou trazer exemplo da Bahia, da nossa política pública, para entender a questão da representação e também responder um pouquinho do que você está colocando. Aqui na Bahia é uma situação que a gente tem, e muitos governos do estado, estaduais têm. Acho que já beiram uns 20 estados têm lei estadual. Normalmente, quando a gente tem uma lei estadual de economia solidária, a gente diz quem é o órgão executor daquela lei. Então, aqui na Bahia, quem é responsável pela política pública de economia solidária é a SETRI, através da Superintendência de Economia Solidária. Para ela implementar essa lei e executar a política pública, ela vai fazer articulação com diversos órgãos de governo, porque a questão da transversalidade, da integração, né, da articulação é imprescindível para a implementação de uma política pública de economia solidária. Então, perante a rede de gestores, fica muito claro isso, pelo fato de que na Bahia já há esse reconhecimento de que a instituição que é responsável por cuidar da política estadual é a SESC, através da Superintendência de Economia Solidária, e para isso ela tem atualmente orçamento, está no PPA, tem diversos programas, editais e projetos em andamento, e tudo está caminhando nesse sentido. Então, essa é a instituição que representa o governo perante a rede de gestores. A rede de gestores não é formalizada juridicamente, não tem um CNPJ. Só que ela, institucionalmente, ela tem respaldo institucional, mesmo não tendo uma institucionalidade jurídica. Ela é reconhecida no âmbito do Ministério, né, do Fórum. Tem portarias que designam, por exemplo, eu estou no PRONIC, representando a rede. Meu nome saiu na portaria do Ministério, dizendo que eu represento a rede perante esse Comitê Gestor Federal. No Conselho de Economia Solidária, por exemplo, nacional, o representante da rede no Conselho está lá também na publicação, assim como os outros representantes das outras instituições. Então a gente tem regimento interno, a gente tem a carta de princípios, a gente exige a questão, né, de que os gestores que vêm para a rede, eles são indicados pelos responsáveis pelas pastas dos seus estados, e isso também dá respaldo para dizer que, olha, são pessoas que estão vinculadas, estão representando prefeituras e governos de estado em prol, né, do desenvolvimento da política pública de economia solidária nas diversas esferas. A gente não tem dificuldade com relação a isso. Rapidinho, viu, Mariana? A nossa dificuldade, muitas vezes, é que, às vezes, o prefeito, por exemplo, indica aquele técnico para fazer a representação, mas não dá o respaldo a ele para que participe. A gente não tem recurso na rede. A gente faz muita coisa no voluntariado. Né? A gente estou com a Secretaria Executiva aqui, mas eu não tenho uma equipe para ficar cuidando da Secretaria Executiva da rede. A gente tem todas as atividades que o gestor público tem, e mais essa, porque a gente acredita na importância da rede de gestores. E assim como quem estava antes com a Secretaria Executiva, que era a Sandra, lá na Prefeitura de Osasco, também da mesma forma. E a gente vai fazendo isso por acreditar na causa mesmo. E a gente reconhece a importância da rede de gestores, e a gente vai vendo que em cada encontro que a gente participa, em cada conversa, a gente vai aprendendo mais e levando de alguma forma isso para
nos fortalecer enquanto técnicos, enquanto gestores e enquanto executores de política pública. E isso vai rebater lá nos empreendimentos que a gente quer, né, que melhorem, né, que tenham um melhor desenvolvimento e fortalecimento da economia solidária como um todo. Eu tinha pedido a palavra, Mariana Schumer. Não, só para dizer que o funcionamento da rede é tal qual o Fórum Brasileiro. O Fórum Brasileiro também não tem uma institucionalidade CNPJ. Tá? E aí é a mesma coisa, há essa representatividade do movimento de economia solidária refletido no Fórum Brasileiro. E aí, da quarta plenária para cá, houve essa resolução que, para participar dos fóruns estaduais, municipais e do Fórum Brasileiro, precisaria estar representado em rede. Então, a rede de gestores foi institucionalizada, foi formada, tá? E ela não tem simplesmente essa institucionalização de ter um CNPJ, mas ela tem todo o respaldo nessa realidade. Uma pergunta, acho que bem direta mesmo, que é o seguinte: se a gente tem, tá claro que aqui na Bahia quem executa a política, até tá lá na lei, é a SET através da CESOL, mas isso impede que outros gestores, por exemplo, da SEMA, da CAI, inclusive que fazem parte do Conselho Estadual de Economia Solidária, participem da rede? É o que a gente estava falando aqui anteriormente. Eu vou falar dos critérios, reserva aí um pouquinho, só para falar dos critérios, que eu acho que vai esclarecer também um pouquinho mais. Vamos nos critérios. Critérios atuais. Ok? Manifestar concordância com os objetivos da rede e contribuir para enfrentar os desafios que ela se propõe. Então aqui, mas somos parceiros. A rede tem uma carta de princípios, tem os objetivos, tem as diretrizes. Então o gestor precisa ler aquilo e ver se se identifica e se concorda. Se não concordar, não, é melhor não participar. Está de acordo com os princípios e a plataforma do Fórum Brasileiro de Economia Solidária. No material que vocês receberam, que foi uma ficha, inclusive, naquele ofício que fala de algumas informações, coloca isso como requisito também para vocês, como pressuposto. A gente parte do princípio que há essa concordância do gestor. Participar dos fóruns estaduais ou municipais de economia popular e solidária. Isso é uma coisa que a gente leva muita cacetada muitas vezes, né, Mariana? Porque, na verdade, uma coisa leva a outra. Hoje em dia, a rede faz parte do Fórum Brasileiro de Economia Solidária e pode, né, fazer parte dos fóruns municipais e fóruns estaduais de economia solidária. Por que isso aqui, gente? Porque muitas vezes a gente já houveram alguns questionamentos no sentido de que o gestor está representando a rede e que não dialoga em momento algum com o movimento de economia solidária naquele seu município ou naquele estado. E isso acaba sendo uma contradição. Como é que o gestor, ao mesmo tempo, é um gestor de política pública de economia solidária e não dialoga com o movimento de economia solidária naquele local onde ele está exercendo sua atuação? Então, é importante. Mas o questionamento também, Tatiana, é o seguinte: dentro dos fóruns estaduais, há o seguinte questionamento. Eu estou representando a Secretaria de Mulheres dentro da cadeia do fórum estadual, certo? Porque lá em Sergipe nós temos 8 territórios. A gente saiu, houve uma reformulação dos territórios, saiu do caráter do território da cidadania que já existe. Então a gente tem 8 territórios, o DEDA na época separou para facilitar para a proximidade. Desses 8 territórios nós temos 8 coordenadores dentro da coordenação estadual de economia solidária. E cada um, e aí a gente tem 50% empreendimento, 25% gestor, 25% assessoria. A vaga, quando houve um certo embate, e a pessoa disse: não, a vaga não é da Secretaria de Mulheres. A vaga que tem na coordenação do fórum é de você como militante. Quer dizer, eu trabalho na Secretaria de Mulheres, sou disponibilizada pela Secretaria, que dá todo o suporte, todo o apoio, e quando eu chego lá, a vaga não é da Secretaria? Como é que eu vou explicar isso à minha secretária? É uma resolução do Fórum Nacional. Foi o que a pessoa disse. Eu disse: eu quero que você me dê esse documento. Porque aí, como diz assim, ao invés de
fortalecer a gente como gestor, enfraquece perante os empreendimentos. E até afasta, né? Não, e ainda disse assim, se você levar e trazer, porque houve uma situação lá, se você levar o que aconteceu aqui lá para a Secretaria de Trabalho e aconteceu alguma coisa, a gente vai se reunir para você. Eu comecei a rir na hora e disse, fique à vontade, colega, mas vamos andar a coisa, depois a gente conversa. Mas eu guardei isso no cabide porque o momento político não permite. Mas eu já estou preparando a situação lá fora. Eu fiz questão de vir hoje que eu disse essa informação, eu vou levar para Sergipe. E já estou convocando os empreendimentos para uma grande plenária para resolver a situação da coordenação do fórum. Isso não pode acontecer. Aí onde vem aquela situação que a gente estava falando. Os catadores começaram depois da gente, tem uma lei regulamentadora, estão fortalecidos, organizados, e a gente está brincando de cabo de guerra para ver quem tem mais força. Estou comentando aqui com a Mariana, que a Mariana é representante da rede, ela e Luciano, que é de Carapicuíba, no Fórum Brasileiro. Então, aproveito para esclarecer. Tinha essa dúvida. Além disso, né, eles fizeram questão de ser só eles os participantes, a coordenação do fórum. Eles não deixaram a parte governamental nem federal entrar no processo. Mariana, eu queria que você, quem foi que lhe indicou para a rede? Quem me indicou para a rede? Sim. Meu secretário. Secretário de quê? Meu secretário de Estado do Trabalho e Economia Solidária. Secretário do Estado. Foi ele quem fez quem assinou o meu ofício. Agora, expliquei para ele como era o funcionamento da rede. Ele fez a indicação. Digitei o ofício, tudo, ele foi lá, leu, assinou e encaminhou. Com relação ao município, Tatiana, existe uma minuta para a implantação nos municípios da rede de economia solidária, né, Consol? Eu posso estar explicando isso agora, o que eu vou colocar aqui para você. Aí, só uma sugestãozinha que eu queria dar. Por que não os conselhos municipais, no caso do município, os conselhos municipais, no lugar de ser o prefeito e mais o Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural, fazer indicação da pessoa, que seria mais democrático? Só para esclarecer, eu não sei aqui, eu acho difícil, porque até são poucos os rostos conhecidos que eu estou vendo aqui. Essa situação com a rede de gestores em participação nos fóruns se deu em 2008, realização da 4ª Plenária Nacional de Economia Solidária. Momento de muita tensão da relação gestores e fóruns estaduais e fóruns municipais, que culminou também com os gestores federais. Tá? Uma turma que passou pelas Senais anteriormente acabou causando uma tensão muito grande nessa relação entre os gestores e o movimento da economia solidária. Tá? Alguns aqui devem ter participado da 4ª plenária em Lusiânia, é a plenária que não terminou. Foi mesmo, ficou pela metade. Ficou conhecida como a plenária que não terminou. A plenária nós tivemos que voltar para os estados, tomar as resoluções dos estados e encaminhar por e-mail, porque a plenária não chegou ao fim, devido à tensão criada na 4ª plenária. E da 4ª Plenária Nacional da Economia Solidária, porque a gente realiza conferência que é chamada pelo governo. E o movimento realiza a plenária que é chamada pelo Fórum Brasileiro, pelo movimento. Então, uma resolução que saiu da 4ª Plenária, essa era a questão, como seria a participação dos gestores no Fórum Brasileiro de Economia Solidária e nos fóruns estaduais, já que é o único movimento em que o gestor está dentro do movimento. Tá? E aí, como é que ficaria essa representação? Já que eu sou movimento, eu sou empreendimento de economia solidária, e a minha demanda é para o governo, como é que eu vou discutir a minha demanda contra o movimento com o governo ali junto? Aí foi que começou essa situação. E a resolução da 4ª Plenária diz o seguinte: gestores públicos
participarão dos fóruns nos âmbitos estaduais, municipal e nacional, desde que estejam articulados em rede. Essa é a resolução da 4ª plenária. Saímos da 4ª plenária, a rede já existia, já existia um embrião da rede, como a Tatiana colocou aqui, desde 2010, desde há 10 anos atrás, essa articulação da rede. A primeira rede formada foi de empreendimentos, que acabou de completar 10 anos do Encontro Nacional dos Empreendimentos de Economia Solidária. E aí, daí para cá, também veio esse embrião de rede, até que quando chegou em 2008, na 4ª plenária, a rede teve que se organizar de uma forma melhor para estar ocupando as 10 vagas que a rede tem na coordenação nacional do Fórum Brasileiro. São 10 vagas da rede de gestores na coordenação nacional do Fórum Brasileiro. Tá? E aí, quando saiu essa resolução, ficou a pergunta: sim, mas é preciso ter uma rede em cada município? É preciso ter uma rede em cada estado? Não. Tem que estar na articulação da rede, que ela é nacional. Agora, se a gente conseguir em cada estado, em cada município, juntar gestores que discutem política pública de economia solidária e formar uma rede municipal, aí é outra conversa que a gente ainda não avançou. Tá? Mas a rede existente hoje é a rede nacional de gestores públicos de economia solidária, e é a ela a quem você deve estar filiado e articulado para ter participação nos fóruns estaduais. Lá no estado, quem representa a rede dentro do Fórum Estadual de Economia Solidária sou eu e a Luciene Martins, que é da SRTE, que estamos lá quanto representantes. Existe hoje já uma conversa de formação da rede estadual, principalmente com os gestores que estão dentro dos núcleos diretivos dos territórios de cidadania ou territórios de identidade, que hoje o estado do Maranhão já está todo territorializado, são 14 territórios, 4 estão em homologação e ainda estão com território de identidade. Então, já existe esse começo de organização lá no estado. Aí cabe a cada estado, a cada município, seu poder de articulação para ver. Mas para estar nos fóruns, você tem que estar filiado à rede nacional. Tá? E aí há uma interpretação errada em muitos estados e municípios, que há necessidade de ter uma rede em cada estado. E não é essa a compreensão, é que tem que estar filiado à rede de gestores, que até hoje a rede que existe é a nacional. Mas Marina, veja só, eu sei que tem que estar filiado, eu entendi essa parte. O que eu quero saber é o seguinte: dentro dessa resolução que eu li, aquele livro eu recebi e tal, e eu li que estava bem, e não consegui achar essa medida resolução que diga que a vaga do gestor dentro do fórum estadual, ele representa, ele é meu exemplo. Pronto, eu sou militante da economia solidária há mais de 10 anos no meu estado. Se eu saio da secretaria, eu passei pelas 3 fases do tripé da economia solidária. Então, se hoje eu saio da rede do governo... Seu movimento. Hein? Seu movimento. Também. Então, quer dizer, se eu saio de dentro da rede e volto para o meu movimento, eu represento o movimento de mulheres e empreendimentos, se eu volto para ele, aí é que está. Eu era a militante. A Secretaria de Mulher, ela vai perder essa vaga dentro do fórum? Vai acabar? A interpretação que o Sergipe está dando já está errada desde o princípio, porque a vaga não é de pessoas. A vaga é de entidades, empreendimentos e órgãos públicos. Então, a vaga não é de pessoas em nenhum dos segmentos. Justa. Porque eu estou na coordenação do Fórum Estadual hoje, quanto gestora. Mas antes de eu vir para ser gestora, eu era da coordenação estadual quanto Cooperarte, que é a cooperativa do qual eu pertenço. E hoje é a Ana Márcia, que é outra companheira da cooperativa, que é a representante da cooperativa. Assim que eu sempre entendi.
e de repente houve essa mudança e o pessoal ficou todo mundo atrapalhado. Gente, está errado. É o fórum. Tudo da economia solidária, pessoal, para quem está começando agora, a gente divide nos 3 segmentos. Empreendimento de economia, empreendimento econômico solidário, que são as cooperativas, associações, grupos informais, pessoas que trabalham de forma associada e produzem bens e serviços, ou trabalham com crédito, enfim, esse é o segmento de empreendimento. Outro segmento, entidade de apoio e fomento, são as instituições que prestam assessoramento técnico aos empreendimentos. E o outro segmento é o segmento de gestores públicos, que são organizações públicas, órgãos públicos que indicam seus representantes que vão estar participando da economia solidária dentro desse outro segmento. Sempre os diálogos vão sendo estabelecidos institucionalmente. E eu vou falar do último critério, que é estar desenvolvendo ou implementando efetivamente políticas locais ou estaduais de fomento à economia solidária. Então, se não há política pública, não há por que o gestor entrar na rede de gestor de política pública. Então, às vezes, parece, não, porque faço um trabalho quase que no voluntariado com algum grupo lá de artesanato, mas não tem uma política pública que está sendo executada. Tatiana, por favor, digamos o seguinte, no nosso município, nós estamos trabalhando com o RN Sustentável. Nós fizemos com que 7 associações do município conseguissem acessar o RN Sustentável, entre as quais já 2 escolhidas. Isso aí é um trabalho de economia solidária. O RN Sustentável É o de integração de é um projeto de economia solidária. O Banco Mundial, Pronto. o governo do Estado, não só a Secretaria de Trabalho, mas envolve todo o governo do Estado, trabalhando, tem trabalho, projetos na área das associações rurais, dentro da Secretaria de Trabalho também tem projetos, na educação, na saúde, em todas as áreas tem projetos. Para que você tenha uma ideia, num assentamento lá, nós capacitando as pessoas para chegar lá, isso foi muito interessante. Os homens, aí foi de gênero, os homens querendo se separar e as mulheres querendo entrar lá na política pública. E eu perguntei a uma senhora, o que é que vocês, eu não imaginava isso, o que é que vocês são capazes de fazer? Nós trabalhamos aqui de cama, mesa, enxoval de criança. E as mulheres pegaram uma discussão dentro dessa mesma associação, porque poderia acessar no RN Sustentável, se fosse individualmente, até R$8.000. E poderia ser mais se fosse coletivamente. Tinha umas 3 que queriam individualmente. E a grande quantidade decidiram para fazer coletivamente. E aí elas puderam acessar, salvo engano, 180 mil e passaram a acessar 280 mil por essa iniciativa delas. Então isso é um trabalho da economia solidária, sim? E todos os municípios, todos os municípios. Então, o governo do Estado desenvolve nos municípios, Nos municípios. Associações existentes. Mesmo que, pessoal, assim, só esclarecendo também, porque às vezes não está sendo chamado de economia solidária, mas de apoio ao cooperativismo, ou apoio a associações. associações. Mas você tem que contextualizar aquilo na solicitação tem que tratam de práticas de economia solidária e fazer a justificativa. Aí a gente vai analisar, pelo que você está falando, envolve empreendimento associativo, está sendo implementado, tem recurso para que isso se execute, tem esse apoio, então me parece que sim. A gente tem que analisar. Aí Pessoal, um detalhe, eu não vou deixa eu compartilhar com vocês aqui a questão operacional. O pessoal do projeto
O projeto da Unitrabalho, que o Roberto falou um pouco sobre ele, o Reinaldo também, principalmente, que é o coordenador do projeto, foi uma das alternativas que a gente já estava batalhando há alguns anos para conseguir viabilizar os nossos encontros. A gente percebe que quanto menos a gente se encontra, mais difícil fica animar a rede e continuar a dar continuidade às nossas ações. Então, e assim, sempre é pouco tempo, porque a gente não consegue estar junto, né, por muitos dias. E o fato é o seguinte, pessoal, a empresa que foi licitada através desse projeto executado pela Unitrabalho conseguiu contratar um empreendimento aqui da Bahia, uma cooperativa chamada COF, que é uma das primeiras cooperativas incubadas do primeiro edital do PRONIC, e que vai nos servir o almoço e o lanche hoje no final da tarde. Só que o almoço elas já trouxeram, está aqui disponível. O almoço saiu, a notícia não é que o almoço não vem, o almoço chegou. Só que eu ainda tinha outras coisas para falar com vocês. A gente também está meio com fome, né? E elas não têm estrutura para manter o alimento aquecido. Então aí a sugestão é que a gente interrompa. Almoçamos e depois a gente dá continuidade. Vocês concordam? Aprovado por unanimidade. Quem for contra...